Eu gostaria de compartilhar uma palavra rapidamente, que está na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Essa palavra é uma carta de instrução, né, que Paulo escreve a Timóteo, e essa palavra ela tem muito a ver com a nossa situação atual de mundo. Teve a ver também com o que estava acontecendo naquele tempo, mas tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, em relação ao que nós estamos vendo, a guerra em Israel, as guerras que aconteceram só neste século. Tudo isso são sinais dos últimos tempos. E o que Paulo fala aqui a Timóteo acerca também de um sinal dos últimos tempos, que é a apostasia dos últimos tempos. A apostasia é a renúncia da sua crença. A apostasia é você largar a sua fé, é você entregar, você, como eu comentei aqui, desviar mesmo da sua fé. Então, a apostasia dos últimos tempos é também sinal dos finais dos tempos. Além das guerras, dos rumores de guerras, das pestes, da fome, de tudo isso que nós temos visto, a apostasia, ela também faz parte de um sinal. E no capítulo 4, verso 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então o Espírito diz claramente que nos últimos dias nós teríamos uma apostasia, nós teríamos uma debandada mesmo do povo, largando a fé, largando a salvação deles. E aí o Senhor me remeteu a uma passagem do jovem rico. Então eu queria trazer duas situações sobre a apostasia, rapidamente para a igreja, porque esta não é a palavra da noite, a palavra principal da noite está com o pastor Elton, mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque muitos da igreja estão apostatando, muitos estão se desviando, muitos estão ficando nas suas casas e não estão servindo ao Deus vivo. Muitos levantaram as mãos no apelo e aceitaram e reconheceram Jesus, mas não estão na presença de Jesus. E alguns fizeram como esse jovem rico, que não quis seguir Jesus. Nós conhecemos a parábola, e eu vou ler em Mateus rapidinho, no capítulo 19, no verso 21. Se você quiser ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Essa palavra, ela pode ser aplicada muito perfeitamente quando nós estamos falando da nossa vida financeira, sobre bens, sobre riqueza, mas o enfoque que eu quero dar nessa noite não é esse. Eu quero dar nesse final do versículo 21. Depois venha e siga-me. Nós sabemos da história, nós sabemos que esse jovem rico não vendeu seus bens e não seguiu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Se fosse feito um apelo, ele teria levantado as mãos dele e falado: eu aceito você, Jesus, eu aceito você como o Messias, o Senhor como o Messias. Mas não foi isso que ele fez. Ele simplesmente não vendeu os seus bens. Ele estava ali preso a algo. Ele não quis se desprender, ele não quis se desfazer do seu dinheiro. Ele já cumpria a lei, ele falou que ele cumpria perfeitamente tudo aquilo que Jesus falou para ele. Depois, com calma, vocês podem ler de novo esse capítulo. Mas o que Jesus queria é que ele vendesse e os seguisse. Então, a apostasia já estava presente lá naquele tempo, quando ele abandonou a fé dele, porque ele não quis vender os bens, ele não quis seguir Jesus. Então a apostasia, ela está presente desde aquele tempo
e até a atualidade. Um outro exemplo de uma apostasia do tempo atual, de uma pessoa que afirma que não crê mais em Deus. Uma pessoa muito próxima a mim, essa semana, falou: não creio mais em Deus. Uma pessoa batizada, conhecedora da palavra, e eu fiquei totalmente abismado, indignado até, exaltado, porque não é possível eu estar ouvindo isso. Sem reação. Pastor, eu fiquei sem reação. Aliás, eu tive uma reação. O motivo por quê? Por que Deus permite, Flávio, que uma guerra como a que está acontecendo hoje em Israel, aconteçam mortes tão sangrentas? Então, a afirmação da pessoa: eu não acredito que Deus exista, porque Deus permite isso. Escutou, né, pastor? É muito recorrente as pessoas se perguntarem onde Deus está quando acontecem desgraças, guerras, mortes. E a pessoa se apostata da fé. Por quê? Porque ela está seguindo ensinamentos de falsos mestres. E foi o que eu li aqui. Estão com a mente cauterizada, estão seguindo outras doutrinas. Você segue o fulano de tal da igreja tal, ele fala uma coisa. Você segue um outro fulano da outra igreja, ele fala outra. Aí você vai e quer confrontar os dois. Aí tem um terceiro vídeo de um artista lá que pega e faz um react. Ele pega um falando, outro falando, e fica fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. Isso é o que Paulo exortou a Timóteo que iria acontecer, que nós acabamos de ler aqui. Aí a pessoa que está em casa, que eu estou falando daqueles que estão em casa, não estou falando de vocês, que estão achando que estão congregando, que estão servindo a Deus. Eu adoro a Deus aqui no sofá da minha casa, eu louvo a Deus aqui, eu oro em línguas aqui. Estão ouvindo esse monte de baboseiras e estão engolindo, mastigando e depois ruminando em cima da gente. Não que nós estejamos muito melhor do que eles, porque nós somos tão pecadores quanto eles, mas as pessoas estão ingerindo uma comida podre, estão ingerindo uma teologia que não existe. Eu não creio mais em Deus. Onde está este Deus que permite uma guerra? Foi essa frase que eu ouvi. E aí tem aquele provérbio que não é bíblico, que diz que mente vazia é oficina do diabo. Se sua mente fica vazia, você fica cauterizado por esse tipo de ensinamento. Você tem que ocupar a sua mente. Você tem que ocupar a sua mente. Senão você vai ser o próximo a apostatar a fé. Porque na hora eu tomei um choque, bonita. Não é possível você estar me falando isso. Você teve experiências com Deus. Deus te curou. Deus te salvou. Deus te batizou. Você acha que os remédios que você toma hoje fazem efeito? Pela medicina, mas se não for Deus permitir, esses remédios vão ser só placebo. Eu estou tomando remédio para o meu pé. Eu tive uma crise de ácido úrico. Eu estou tomando. Mas se não é Deus, os remédios não servem para nada. Então, olha só como essa exortação, essa carta pastoral de Paulo para Timóteo faz tanto sentido para as nossas vidas. Desde lá de trás, aqueles que levantaram a mão, aqui são muitos, que se converteram por meio de um apelo, hoje não estão seguindo mais a Jesus. Cuidado, igreja, com o que vocês estão alimentando a mente de vocês. Cuidado. Muitos de nós levantamos as nossas mãos, aceitamos, recebemos Jesus igualzinho o jovem rico. Por quê? Qual foi o questionamento do jovem rico? O que eu faço para ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Eu quero ser salvo, quero que minha família seja salva, meus colegas de trabalho sejam salvos. Todo mundo quer ser salvo. Eu acho que isso é um pouco unânime. Mas poucos querem seguir Jesus. Poucos querem seguir Jesus. E o que ele fala aqui no final do versículo? Deixa tudo isso e me segue. É difícil seguir Jesus, igreja. É difícil.
É muito difícil. Por isso que hoje nós estamos em poucas pessoas aqui. E a tendência é que estejamos em cada vez menor número, falando de igreja. As igrejas, eu estava vendo um culto hoje, isso uma igreja em Santo André, e aí, beleza, estavam filmando aqui o palco e tal, lá tinha uns 10 levitas. Eu tinha, quando filmaram a igreja, tinha meia dúzia de gato pingado, um culto de 10 da manhã do domingo. Eu falei, Jesus. Então, é difícil seguir Jesus. Você levantou as suas mãos, aceitou Jesus, glória a Deus. Mas a sua salvação não está garantida se você não seguir o Mestre. Se você não seguir Jesus, a sua salvação não está garantida. Eu sinto muito te falar isso. Muitas pessoas que eu conheci aceitaram Jesus, levantaram as mãos, pessoas que eu levei para a igreja. Eu falei, ô Jesus, eu vou ter um galardão no céu. Levei aquele fulano e ele aceitou Jesus, Elton. Não seguiram Jesus. Tem aqueles que falam da predestinação, o cara está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. Eu quero entrar no aspecto de que a apostasia, ela está se tornando cada vez maior no meio da igreja. As pessoas estão cada vez mais deixando de seguir Jesus. As pessoas estão cada vez mais desanimando da fé. E aí eu pego aqui o texto de João, quando Jesus fala. E aí esse aqui eu quero ler. Em João 15, a videira e o ramo. Eu já preguei, se eu preguei, não é se eu preguei, isso é uma direção de culto, mas eu já falei, porque minha Bíblia está marcada aqui. João 15, verso 4, o próprio Jesus falando: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aleluia. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. No verso 5 fala: eu sou a videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. No 6 fala: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora. No 7 fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. No 10 fala: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, são várias vezes que Jesus fala: permaneça, 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 permaneça. Eu sigo, igreja, sem brincadeira, no YouTube, com esse negócio de você ver um vídeo e segue, escreve, né, curte, não sei o quê. Nem sei quantos canais. Eu recebo em média por dia 900 vídeos, que eu não vejo, mas aparece lá, né? vai subindo os vídeos e vai aparecendo. Isso não é seguir Jesus. Eu estou dando um exemplo que isso não é seguir Jesus. Você se inscrever no canal que fala de Bíblia, ou de louvor, ou de teologia, fala, pronto, levantei minha mão, aceitei Jesus, estou seguindo agora algumas personalidades do meio. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele quer que você permaneça nele. Está escrito em João 15. Permaneça nele. E aí, para finalizar, o Senhor me levou também a um outro pensamento em relação às 5 virgens prudentes. Elas tinham azeite, lembram? As 5 nécias sem o azeite e as 5 prudentes com azeite. Por que é tão importante termos o azeite? Por que é tão importante termos a presença do Espírito Santo dentro de nós? Porque o azeite, ele te dá continuidade. As 5 nécias perderam as bodas, mas as 5 que tinham o azeite permaneceram. As 5 continuaram. Então é isso que nós precisamos para as nossas vidas, igreja. Muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando as nossas mentes. Muito cuidado, porque nós possamos, de repente, sem perceber, muitas vezes, podemos estar nos alimentando de algo que vai nos trazer a uma apostasia. Uma pequena apostasia aqui, uma pequena discordância do pastor ali, uma pequena discordância da Bíblia acolá, daqui a pouco você está com o seu pé fora da igreja. Você está seguindo Jesus no seu canal do YouTube? Tá, Cris?
Jesus não tem canal no YouTube. Você tem azeite? Você tem o Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo? Nós precisamos, igreja, acho que mais do que nunca, aprender com essas lições. Você vê, em pouco tempo, 20 minutos, extrapolei o tempo, pastor. Em 20 minutos, 4 textos que nos levam a uma reflexão. De que se nós não estivermos nele, se nós não permanecermos nele, se nós não seguirmos ele, se nós não buscarmos ele, nós seremos os próximos a apostatar. Infelizmente. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos alimentar do alimento que vem do céu, vamos nos alimentar mesmo da presença de Jesus, do Espírito Santo. Não deixe de vir para a igreja, não deixe. Eu fiquei esses 2 quintas, acho que 2 domingos sem vir. Parece que eu estou vazio. Porque aqui eu me alimento. Aí você tem uma substância dentro de você, você tem um gás dentro de você para você suportar uma semana. É como a gente fala e ora aqui no dia da ceia, né? O Senhor nos alimenta por mais 30 dias. Entendeu? É um ritual, é simbólico. Mas parece que esse alimento mesmo ele vem com força. A carne e o sangue. Participar da mesa, isso te dá um renovo. Aí eu penso já, a próxima ceia eu tenho que, sabe? E é isso que nós precisamos, estar nos alimentando todos os dias dele. Nós temos que seguir ele, nós temos que permanecer nele, nós temos que estar cheios do azeite, porque a hora que o noivo bater a porta, se você não tiver azeite, você fica, eu fico. E mais da metade da igreja fica. Então, esse é o apelo que eu faço para a igreja. Lembre-se do apelo que você, quando você recebeu Jesus, você atendeu um apelo. Mas esse apelo não te leva para a salvação. Siga Jesus, permaneça em Jesus, esteja com Jesus o máximo de tempo possível da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.